Um feliz sábado para a igreja. Está muito fraco. Está muito fraco. Feliz sábado, igreja. Agora está melhor. É sempre uma emoção para mim voltar a essa igreja. E cada vez que eu venho aqui é como se eu estivesse voltando para casa. E às vezes eu fico pensando assim, por que no fim eu fiquei com um carinho tão grande por essa igreja? Eu não sei se porque essa igreja foi a igreja que eu mais demorei como pastor, ou se foi a igreja que eu mais sofri. Aqueles mais antigos sabem o que eu estou falando. Mas essa igreja, ela ficou no meu coração. E cada sábado que eu venho aqui adorar com vocês, o meu espírito ele se enche de uma maneira muito especial com essa linda orquestra. Eu acho que essa orquestra e essa igreja devia gravar um CD de adoração, um CD onde o mundo inteiro pudesse ouvir o louvor dessa igreja cada sábado, porque realmente é uma bênção. E eu fico muito feliz de estar aqui. Eu quero dar um agradecimento especial ao pastor Manolo por ter me feito esse convite e por tão bondosamente ceder essa oportunidade para mim no último sábado do ano. Que geralmente não é visitante que prega no último sábado do ano, né? E não é fácil pregar aqui. Há muitas fisionomias queridas que a gente conhece. E essa semana eu fui pegado subitamente assim com uma pergunta pela minha filha. Ela olhou para mim assim e falou: pai, quanto tempo você vai pregar? E eu olhei para ela e falei assim: eu vou pregar 1 hora. Ela botou a mão na cabeça. Mas o problema é que ontem a minha mulher fez a mesma pergunta. E aí o negócio ficou mais complicado, porque para a filha você pode dizer, né? Mas para a esposa é um pouco diferente. E eu falei: filha, eu vou tentar pregar menos de 1 hora. Mas o problema, irmão, sabe o que é? Eu vivo em uma região onde eu nunca prego sem tradução. Então, os sermões são 15 minutos, são 20 minutos. É muito complicado. Vocês sabem que eu sou o pregador de 1 hora, ou mais. E nos últimos 3 anos, Deus me colocou numa camisa de força, que eu tenho que pregar só 15 minutos ou 20, e dar mais 15, 20 para o tradutor. Então, quando eu venho aqui desse outro lado, eu me esbaldo com o tempo da pregação, né? Eu, cada sábado, adoro numa house church, numa casa, na igreja nas casas. A gente não pode ter igrejas como aqui. Então, as lágrimas vêm nos olhos quando eu vejo essa adoração, essa liberdade, essa coisa linda que foi isso aqui hoje. Eu realmente nunca valorizei tanto liberdade religiosa na vida como eu estou valorizando agora. Eu venho aqui, vejo esses louvores, vejo essa orquestra, essa música, e às vezes eu penso que eu estou no céu. Porque cada sábado as coisas são diferentes. Tem lugares que a gente, cada sábado, tem que alugar uma casa diferente para ter o culto, para que a polícia não descubra onde a gente está tendo o nosso culto. E eu vejo aqui essa liberdade, essa coisa linda cada sábado. Eu não consigo entender, às vezes, como alguns irmãos ainda não vêm à igreja, ou ficam em casa, ou chegam atrasado. Eu cheguei aqui hoje muito cedo. Quando começou a escola sabatina, eu estava vendo aqui os jovenzinhos liderando a escola sabatina, uma coisa linda. Eu quero estar na igreja no dia do Senhor. Se eu pudesse, passaria o dia na igreja. E essa manhã eu quero pregar para vocês um assunto que faz 3 anos que eu venho estudando esse assunto e sofrendo com ele. E eu acho que eu cansei de ser esse membro adventista que a gente é. De cumprir essa tabela do pode e não pode. De vir para a igreja cada sábado nessa rotina e voltar para casa. E viver a semana
com essas lutas que a gente vive, e aí vem o sábado de novo, sem que alguma coisa diferente aconteça no coração, sem sentir realmente um poder especial na vida, sem sentir realmente que é preciso que aconteça alguma coisa diferente. E aí a gente começa a se tornar esse cristão de muleta, e a gente começa a depender de bons sermões, e a gente começa a depender de bons pregadores, e a gente começa a depender de música muito boa, e a gente precisa das redes sociais para poder se apresentar, participar, se envolver. Há uma crise de identidade espiritual dentro do ser humano. E nós precisamos resolver esse problema se nós realmente queremos um dia ver o nosso Senhor. Nós precisamos fazer uma mudança nesse box, nessa caixa de pode e não pode, nessa rotina semanal, e começar a fazer da nossa vida cristã uma experiência com Deus. E isso é muito mais do que sentar em banco de igreja e ouvir sermão. Isso é muito mais do que ouvir boas pregações, ouvir boa música, de dizer eu sou um bom adventista, de cumprir toda essa cartilha que a gente pensa que vai levar a gente para o céu. A vida cristã é uma experiência. Você precisa experimentar Deus na sua vida. No dia que você experimentar Deus na sua vida, você vai se apaixonar por Deus. Você nunca mais vai ser o mesmo. Ninguém vai precisar ficar empurrando você para trabalhar para Deus. Ninguém vai ficar mendigando para você participar, para fazer coisas para Deus. Ninguém vai ficar dizendo que você tem que fazer trabalho missionário. Ninguém vai dizer que você precisa pregar o Evangelho. Quando você experimentar Deus, você vai ficar cheio de Deus. Você vai ser uma outra pessoa. As pessoas vão olhar para você e elas vão ver Deus na tua vida. Você não tem nem ideia o que é isso. Mas não pense porque eu estou aqui falando que eu estou assim, não. Esse é o meu desespero nos últimos 3 anos. Porque Deus me mandou para trabalhar num lugar que eu me sentia assim completamente incapacitado, incompetente. E nós tivemos uma reunião de obreiros recentemente e olhamos uns para os outros e dissemos assim: olha, nós estamos a pregar o Evangelho num país que é proibido pregar o Evangelho. Nós estamos aqui para servir a Deus e nós estamos aqui há 3 anos, não tem nenhum resultado. E nos próximos 10 não vai acontecer nada aqui, se não acontecer alguma coisa conosco. E nós começamos a chegar à conclusão de que para fazer essa obra que a gente precisa fazer naquela região, a gente precisa de crescer na espiritualidade, a gente precisa experimentar Deus na nossa vida, a gente precisa de um poder especial que nós não temos, para que a gente possa realmente fazer a obra que Deus quer que a gente faça. E foi aí que eu comecei a estudar sobre a santidade. Um assunto que não se prega muito, um assunto que não se fala muito, um assunto que ninguém está nem um pouco preocupado. E é evidente que existe uma relação entre a santidade e a oração. Porque se nós queremos ser santos como Deus é santo, nós precisamos buscar mecanismo para sair dessa vida religiosa rotineira e experimentar Deus como realmente precisamos. E existe um texto bíblico muito poderoso, que está em Hebreus capítulo 12, versículo 4, e com ele eu quero começar a mensagem. Eu fiz questão de botar o sermão todo em PowerPoint, porque eu acredito que o visual vai ser mais forte do que as minhas palavras. Então eu quero que você leia cada coisa que eu vou pregar aqui hoje de manhã. É talvez por isso que o sermão vai terminar sendo 1 hora ou mais de 1 hora, eu não sei. Deus é quem sabe. Mas essa manhã você precisa entender que se você quer mesmo ver o Senhor, se você quer ver o nosso Salvador face a face, você precisa fazer mais do que você tem feito na sua vida. Você não pode continuar mais essa vida religiosa que você tem. Não, você precisa experimentar Deus, você precisa ter alguma coisa mais profunda com Deus. É por isso que a gente tem uma fé tão débil, tão deficiente, tão fraca. Mas a Bíblia é muito forte, a Bíblia ela vai direta, e a palavra de Deus é assim: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Tem algum amém?
Eu não sei se você parou para pensar o que está ali no screen. Primeiro, tenha paz com todos. Se você não tem paz com todo mundo, você já está com problema. Vai ser difícil passar para a segunda parte do verso, se na primeira você já tem problema. E os nossos problemas com a paz com todos está diretamente ligado com as pessoas que eu gosto e com as pessoas que eu não gosto. A gente tem esse egoísmo dentro do coração que a gente quer fazer o bem às pessoas que a gente gosta. Ah, esse eu gosto. Ah, o fulano, eu não gosto dele. Eu, quando fui pastor aqui, eu sabia os irmãos que não gostavam de mim. Eu queria ser o pastor daquele tempo, com a experiência que eu tenho hoje. Talvez seria um pouco melhor do que foi, né? Eu gosto desse, eu não gosto daquele, eu gosto desse pastor, não gosto dele. Os gostos da gente, o egoísmo da gente, ele vem. Nós queremos ir para o céu por nós mesmos. Nós queremos determinar o nosso padrão de cristianismo. Você não pode determinar o teu padrão de cristianismo, porque Deus já deixou especificado qual é o padrão. E o padrão de Deus é claro, o padrão de Deus é esse. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de quê? Porque está escrito, sede santos, porque eu sou o quê? Qual é o padrão de Deus de vida cristã? Santidade. Santidade. E essa é a razão porque o povo de Deus hoje está enfraquecido, está manco, está sem receber o poder que precisa, porque nós desprezamos o padrão de santidade de Deus, e o padrão de santidade de Deus é ser santo como Deus é santo. E quando eu leio isso na Bíblia, eu olho para a minha vida, olho para as coisas que eu penso, olho para as coisas que eu faço, e eu tenho medo, porque Deus, com a santidade dele, não faria essas coisas que eu estou fazendo. E é por isso que eu disse para vocês, faz 3 anos que eu estou em crise com a minha fé. Porque eu sinto a necessidade de Deus para fazer o meu trabalho. Eu preciso de algo muito mais do que essa vida tem a me oferecer, para eu poder realmente ser um homem cheio do Espírito, para falar para aqueles muçulmanos, e eles poderem ver algo mais em mim, do que simplesmente uma pessoa falando. Sem a santidade nós não vamos ver o Senhor, meus amigos. Vocês estão aqui perdendo tempo com essa linda orquestra, com essa igreja maravilhosa, com esses cultos maravilhosos, com essa comunidade cristã maravilhosa, vindo aqui cada sábado. Eu vou dizer uma coisa para você: se você não abrir o seu olho e começar a entender que o padrão de cristianismo de Deus é ser santo como Ele é santo, de que a santidade de Deus é ser santo como Ele é santo, você vai correr o risco de, naquele dia do juízo, você chegar na frente e dizer: Senhor, eu fui todo sábado para a igreja, eu dei meu dízimo por tantos anos, eu fiz um sacrifício para que a igreja fosse paga, eu fiz um sacrifício pelo aquilo. Você vai colocar a sua ficha todinha, e Deus vai olhar para você e vai dizer assim: eu não te conheço, porque você simplesmente esqueceu do padrão de santidade de Deus. É de ser santo como eu sou santo. É isso que Deus requer de nós. E eu vou dizer uma coisa para vocês: eu não tenho tempo aqui para mostrar todos os textos bíblicos, mas vai lá numa concordância bíblica, no Google, onde você quiser, e procura lá a palavra santo e santidade de Gênesis a Apocalipse, para você ficar assustado quantas vezes Deus está dizendo: sede santo como eu sou o quê? Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis o quê? Por quê? Porque eu sou santo. A ordem de Deus para nós essa manhã é: vos santificareis. Vocês precisam ser santos como eu sou santo. Os meus queridos, para a gente alcançar o padrão de santidade de Deus, a gente tem que fazer uma mudança completa na nossa vida. Os nossos valores, eles estão errados. E Deus insiste. Deus diz em vários lugares: porque, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, e guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos o quê? Que vos santifica. Da onde é que vem a santidade que você precisa? Da onde é que ela vem? Ela vem de Deus. Você só vai experimentar a Deus quando você buscar essa santidade.
Quando você decidir buscar essa santidade, quando você decidir em todas as coisas da sua vida, fazer elas ficarem santas, você vai começar a experimentar Deus na sua vida. Você vai começar a experimentar um poder na sua vida que você nunca imaginou que poderia ser disponível para você. Mas é evidente que Satanás sabe disso. E é por isso que a gente não escuta muitos sermões sobre a santidade. É por isso que a gente não fala muito da santidade. Porque quando a gente fala da santidade, a gente tem que sufocar o ego. E nessa geração, nós estamos vivendo uma geração onde o egoísmo é que predomina. É a geração do eu gosto, é a geração do eu acho, é a geração do eu prefiro. É a geração que o eu, ele vem acima de Deus. Ó, Deus é quando o câncer pega e você está lá na cama para morrer. Aí é Deus. Deus só entra quando a gente não tem mais recursos humanos. Quando a medicina não pode fazer nada. Quando a vida já não vale mais nada, aí a gente quer Deus. Mas como seria diferente a vida se a gente buscasse Deus primeiro? Como seria diferente a vida se a gente buscasse a santidade de Deus? Como seria diferente a vida se a gente buscasse os padrões de Deus para a nossa vida cristã? Como seria diferente? Mas para que a gente possa ser santo em toda a nossa maneira de viver, nós precisamos buscar a santidade. E o grande inimigo da santidade, sabe qual é? É o mundo. O mundo é o grande inimigo da santidade. Porque a Bíblia diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está o quê? Não está nele. Eu pergunto para vocês, aonde é que está o amor de Deus na vida do povo da igreja, na vida dos pastores da igreja? E eu me incluo também, porque esse foi o meu maior desespero. A maior carência do mundo de hoje, sabe do que é? Não é de dinheiro, não é de nada, é de amor. As pessoas não são amadas. As pessoas não são amadas. A minha mãe, ela tem 91 anos. E ela vem de uma geração que ela dava ordens e os outros faziam o quê? Obedecia. Então a velhinha está lá com 91 e ela ainda quer dar ordens em mim. Porque essa era a geração de dar ordem e obedece. Agora está vindo uma geração que ama demais. O bebê chora, dá. Dá. Grita, esperneia, bate no chão. Dá. É uma geração que inverteu. Aliás, o diabo é o pai dos extremos, né? O diabo é o pai dos extremos. E Deus vai ficando para trás. A coisa mais importante que um pai pode ensinar ao seu filho é ensiná-lo a respeitar a Deus. Essa é a coisa mais importante. Se você não souber ensinar o teu filho a respeitar a Deus, é porque você não respeita Deus. Você pode vir à igreja, ter título, ser o que você for, não importa. Mas se o teu filho não aprendeu a respeitar a Deus, certamente você também não respeita a Deus. O mundo, ele está nos absorvendo. Essa é a era da tecnologia. Essa era que ninguém vive sem um telefone. Se o telefone quebrar amanhã, você sai feito doido aí, procurando quem vai consertar. Essa é a geração que não vive sem internet. E eu me incluo nela também, hein? Eu me incluo nela também. Tá? Essa é uma geração diferente. Essa é uma geração que quer alcançar o céu pela tecnologia. Mas essa tecnologia daqui, ela é muito obsoleta para ir para o céu. Os recursos que Deus tem para nos oferecer na vida eterna é muito superior do que esses smartphones, do que essas coisas todas que a tecnologia pode oferecer para nós. Vocês sabem que o mundo, ele está presente sem a gente perceber. As coisas do mundo, nós amamos ao mundo. Nós temos que ser honestos conosco essa manhã e dizer que nós amamos mais o mundo do que a Deus. É por isso que a gente não ama, é por isso que a igreja não ama, é por isso que a compaixão, a misericórdia, o perdão, essas coisas estão desaparecendo do meio do povo de Deus, porque o mundo ocupou o lugar. Tudo agora tem que ser racionalizado, não existe mais nada pela fé. Eu tinha um costume que eu ainda tenho. Eu tinha um costume, toda vez que eu acordava de manhã, qual era a primeira coisa que eu pegava?
É o quê? Ué, vocês fazem isso também, né? Porque se vocês já sabem o que eu faço, vocês fazem isso também. Você acorda de manhã, pega o telefone. Quer dizer, a minha devoção com Deus, ela vinha depois que eu vi o que aconteceu durante a noite no WhatsApp. Porque quando é noite para mim é dia aqui, né? Então eu amanheço lá e é todo mundo dormindo. Então quando eu acordo, durante a noite aqui está operando, que é de tarde, né? Então quando eu acordo lá, aí eu falei, deixa eu ver o que aconteceu lá. Durante a noite, enquanto eu dormia, aqui estava funcionando o WhatsApp. Aí durante o dia vocês estão dormindo e quando chega a noitinha lá, aí não tem mais nenhum movimento, não aparece nenhuma nada, né? Porque as coisas estão tudo, está todo mundo dormindo, não tem mensagem, não tem movimento nenhum. Mas um dia Deus disse assim, você precisa cuidar com isso. E como eu disse para vocês, eu estou nessa luta, estou estudando sobre a santidade, por que a gente não consegue ser santo como Deus é santo? Então eu descobri que quando eu acordar de manhã, a primeira coisa que eu vou pegar é o telefone. É o telefone, continua sendo o telefone. Mas eu encontrei um app chamado The Bible App, em inglês. Mas quando você baixa, ele bota na língua que você quiser. Eu botei em português, mais fácil. Então eu fiz um propósito com Deus. Eu falei assim, Senhor, toda manhã, quando eu abrir o olho, e eu fizer a minha oração de abertura do dia, eu tenho uma oração de abertura cada manhã com Deus. Eu vou pegar o meu fone, eu vou abrir esse app da Bíblia, e eu vou ver o verso do dia, e eu vou escrever uma composição sobre o verso do dia, o que Deus está falando no meu coração naquela hora. Mas eu não vou escrever para ninguém ler, não. Por isso que eu escrevo no comentário, porque ninguém lê. Ah, você leu uma vez, não sei se leu todo dia. 3 vezes já leu. A Uda está lá nesse app. Esse app você pode seguir as pessoas. Mas eu escrevo nos comentários, porque assim, qualquer pessoa que entrar vai botando eu para baixo, aí depois ninguém vê mais. Eu escrevo aquilo não é para ninguém ler, eu escrevo aquilo para mim. Aquilo é o meu refrigério. Eu quero começar o dia sabendo o que Deus está dizendo para o meu coração. E claro, quando eu escrevo como eu estou falando para alguém. Porque eu quero meditar na palavra, eu quero ver o que a palavra está dizendo para mim. Olha, esses últimos meses têm sido uma bênção para mim. Começar o dia com Deus. O mundo, ele está entrando na nossa vida. Nós nos vestimos como as pessoas do mundo. Nós comemos a comida que o povo do mundo come. A gente escuta a música que o povo do mundo escuta. Já não existe mais uma linha de diferença entre os mundanos e os cristãos. Não existe mais. Nós simplesmente aderimos tudo. O diabo, ele é tão... Quando eu digo assim, não ameis o mundo, o diabo, ele é tão sábio que agora já tem até rap cristão. Tem rap cristão agora. É só botar a letra de Jesus e mandar bala. E aí já tem uma polêmica, os a favor, os contras, e o diabo fica dando risada dessas brigas. Ninguém sabe o que é certo, nem o que é errado, nem o que deve seguir. Mas tudo isso é porque o nosso padrão de santidade é zero. Nós amamos o mundo, nós amamos as coisas do mundo, nós queremos os benesses da vida palaciana dessa terra. Ninguém está pensando na nova terra, ninguém está pensando na eternidade. Isso é um mito, vai acontecer um dia, não sei quando. Enquanto não chega, eu quero o melhor aqui embaixo. Ninguém quer sair da sua zona de conforto para fazer alguma coisa para Deus. Se você quer ver os milagres de Deus, como foi no tempo de Jesus, é muito fácil. Saia da sua zona de conforto. Saia da sua zona de conforto. Se torne vulnerável. Se coloque num spot perigoso. E deixe que Deus faça o milagre e sustente você com as mãos dele. Mas não é fácil para uma geração que ama muito o ego, matar o ego e de se viver a vida para Deus. Não é fácil. Meus queridos, a palavra de Deus diz que o amor do Pai não está em nosso coração por causa das coisas do mundo. E o mundo está entrando na nossa vida pela tecnologia. O mundo está entrando na nossa vida pelas redes sociais. Eu finalmente parei com esse negócio de Facebook. Eu não fechei a minha conta, mas eu vou lá cada uma vez, 2, 3 semanas, porque eu estava perdendo muito tempo com esse negócio. A minha vida acabou-se depois que apareceu essas redes sociais.
Porque a minha vida agora era ficar em cima desses negócios, aí, olhando o que é que o povo está falando deles mesmo, para os outros saber. Cada um que mais expressivo, ai, meu filho está na UTI, ora por mim, que o menino nem só foi na porta da UTI e passou, mas ele disse que está dentro para sensacionalizar. O povo fica, ai, eu estou orando, eu estou... Nós estamos perdendo o foco. Nós estamos perdendo o foco. Nós esquecemos que o poder da vida está nas mãos de Deus. O poder da felicidade nessa vida está nas mãos de Deus. É Deus. Quando você sentir Deus na sua vida, você vai começar a amar. E você vai amar com tal intensidade que você vai amar até seus inimigos. Porque só Deus tem a capacidade de amar inimigo. Só Deus pode perdoar. Só Deus pode amar intensamente aqueles que nos faz mal e nos perseguem. Quando eu leio o Sermão do Monte de Jesus, eu ultimamente fico pensando, meu pai, esse sermão é muito forte para mim. Primeiro eu evitei, não queria ler, né? Porque era muito forte, o Sermão do Monte, ele é muito forte. Ele chega lá e Jesus diz assim, olha, o cidadão do reino do céu é aquele que leva um tapa na cara e faz o quê? Epa, eu não estou nessa categoria. Porque se o cara der um tapa na minha cara, eu dou outro na dele também. Há coisas no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Estuda, não lê, estuda esses capítulos. Ali Jesus deu um sermão, como é o estilo de vida do cidadão do reino celestial. Mateus 5, 6 e 7. E Jesus disse assim, olha, o cidadão que vai para o céu, ele não julga. Falei, pronto, estou fora. Estou fora. Não vou para o céu. Comecei uma luta para não julgar as pessoas. Não falar mal das pessoas. Dei uma melhorada tremenda, mas ainda falo dos outros para minha mulher. É só para minha mulher. Eu e minha mulher, a gente viaja falando mal dos outros. Posso viajar 10 horas dirigindo, não dá sono. Você diz, mas esse pastor é um pecador. Não, eu era muito mais pecador, porque eu falava para todo mundo. Agora eu só estou falando para minha mulher. E eu já disse para ela, vamos chegar uma hora que a gente vai cortar esse negócio, não vamos falar mais de ninguém. O problema, sabe o que é? É que o ser humano não consegue ficar sem falar. Então, para você parar de falar mal das pessoas, você precisa aprender a falar bem delas. Você precisa aprender a ver as coisas boas das pessoas. Você precisa ver as pessoas pelos olhos de Deus, não aquilo que elas são, mas aquilo que elas podem ser na mão de Deus. É essa experiência que nós precisamos, o poder da santidade vai nos dar isso. Agora, meus queridos, nós precisamos entender de que santidade é inteira entrega da vontade a Deus. É viver por toda palavra que sai da boca de... É fazer a vontade do nosso quê? Essa é muito forte para digerir, não é? Pensa bem. Olha para o quadro e vê se você está fazendo isso aí. É por isso que nós não queremos iniciar esse processo de santificação da nossa vida. Porque ao iniciar um processo de santificação na vida, você precisa crucificar o seu ego. Você tem que matar essa bagagem podre que você traz lá da tua infância. Essas coisas que estão destruindo você, que faz você um arrogante, um egoísta, que se ama demais e que pensa que é o rei do universo. Santidade é a entrega da vontade a Deus. Tudo. Não sou mais eu quem vivo, mas o quê? Cristo vive em mim. Santidade é viver de toda palavra que sai da boca de quem? E onde é que está a palavra que sai da boca de Deus? Aonde é que está ela? Aonde? Na Bíblia, que a gente não lê. Não lê, não. Estuda. Vamos tirar essa palavra de ler. Estuda. É fazer a vontade de Deus. Ah, mas eu não sei qual é a vontade de Deus. Então estuda a Bíblia. Se estudar a Bíblia, vai saber a vontade de Deus. Se ler o Sermão do Monte, está escrito lá um monte de coisa. Até aqueles que estão preocupados com o que comer, com o que vestir. Lá no Sermão do Monte, Jesus diz assim, mas por que vocês estão preocupados com a vida? Eu sou o mantenedor.
Eu que mantenho o alimento dos passarinhos, eu que faço o lírio do campo crescer. Vocês não têm fé. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão fazer o quê? Vão mover uma montanha. Queridos, a realidade é de que nós estamos brincando de ser cristão. Eu acho que eu cansei disso, de acalmar minha consciência, de achar que eu era um bom pastor. Deus me mandou para trabalhar num lugar depois de 33 anos de obra. E agora, dia 23 de janeiro, eu vou fazer 35 anos de pastorado. E eu, quando cheguei ali, eu olhei e eu falei assim, não sei o que fazer. Parecia que eu tinha saído do seminário ontem. E eu ainda continuo sem saber o que fazer lá. Faz 3 anos. Quer dizer, agora eu sei que eu preciso me santificar. Agora eu sei que eu preciso de um poder muito maior do que o que eu achei que eu tinha a vida inteira. É por isso que nós não conseguimos mais pregar. É por isso que o pós-modernismo está inundando, o secularismo está inundando o mundo e a igreja. Porque em lugar da gente converter o mundo é que está convertendo a gente. Nós estamos nos tornando mundanos no nosso estilo de vida. Ah, não, porque eu não bebo álcool, não passo a noite nas festas, e não vivo uma vida devassa sexualmente, e porque eu não faço essas coisas, então eu estou seguro, eu sou adventista, eu estou esperando Jesus voltar. Meu querido, sem a santificação, você não vai ver o Senhor. Sem a santidade, você não vai ver o Senhor. Sem a santificação, sem essa pureza, sem experimentar Deus na sua vida, se você não se render completamente a Deus na sua vida, você não vai ver o rosto do Senhor. E agora existem teólogos na igreja dizendo, ninguém pode ser santo. Tem teólogos já pregando isso dentro da igreja. Ninguém nunca vai ser santo, é impossível. Quando Jesus disse, sede perfeito como é perfeito vosso Pai que está nos céus, Jesus não está falando sobre isso. Não, isso não é possível. Sempre vai haver intercessão de Deus, porque ninguém nunca vai viver nessa terra sem pecado. Isso é uma doutrina antibíblica. A Bíblia está dizendo aí, de que nós precisamos ser de santos como eu sou santo. É isso que Deus está falando. Agora, nesse ponto da mensagem, eu quero fazer uma mudança. A oração. A oração, como cristãos, nós precisamos conhecer o caráter de Deus e nos assemelharmos mais a Ele. É necessário cultivar e buscar a santidade em oração. A oração é um elemento chave para você se conectar com Deus. Agora, eu pergunto, você tem uma vida de oração? É bonito, que eu achei muito lindinho o corinho que a gente cantou aqui no fim dos pedidos de oração, que a gente cantando quer ter uma vida de oração, né? O que é uma vida de oração? Eu achei que eu tinha uma vida de oração, eu orava 5 vezes por dia. Eu orava quando eu acordava da cama, orava quando ia tomar o café da manhã, orava quando almoçava, orava quando jantava, orava quando ia dormir. 5 vezes de oração. Se alguém tinha um problema especial, orava uma 6ª vez, 7ª vez, por aquele problema especial que eu estava tendo. Se eu estava tendo problema com o irmão da igreja, eu orava mais, porque aquele irmão estava me deixando maluco. Eu tinha que orar mais por ele, Eu me lembro de no meu 2º ano de ministério, que aquele irmão estava fazendo a minha vida miserável. E eu falei, Senhor, tira esse homem do meu caminho, me ajuda, Senhor. Eu orei tanto. Foi um dia, ele teve um acidente de moto e morreu. Eu falei, Senhor, eu não queria que matasse o homem, eu só queria que tirasse ele do meu caminho. Quem sabe aqui que vai estar vivo semana que vem? Quem sabe aqui, se não vai no médico a semana que vem, vai descobrir que o médico vai dizer assim, você tem 3 meses de vida, suas prioridades vão mudar, seu smartphone não vai valer nada, seu Facebook você vai botar na lata do lixo. Se o médico olhar para você e disser assim, você tem 3 meses de vida, os valores da vida, elas mudam, porque você precisa entender que o que você é porque Deus fez você assim. Você precisa entender que Deus fez você para você ser pleno, para você ser cheio de glória, para você refletir a glória dele. Essa é a única coisa que vai contentar você. Você pode ter dinheiro, pode viajar o mundo todo, pode ter carro de luxo, pode ter casa, pode ter tudo que você quiser, mas se você não tiver Deus na sua vida, você nunca vai ser pleno. Nunca vai ser pleno. Porque você foi criado para glorificar a Deus, você foi criado para refletir a glória de Deus. Agora, nós precisamos aprender a orar. E quando eu falo de oração, eu quero estabelecer aqui um padrão de oração.
E alguém vai dizer assim, pastor, esse negócio de oração não é fácil. Bem, eu também venho lutando com esse assunto de oração para orar, porque não é fácil. Mas eu descobri algumas coisas, não eu descobri, eu fui lendo e pegando dos outros e terminei chegando no que eu vou mostrar para vocês. Então não pode dizer que o que eu vou mostrar é meu, não. Mas também não importa de quem fez, nem de onde veio, porque o ponto aqui é a oração. É se você está conversando com Deus ou não. Se você quer experimentar Deus, você tem que conversar com Deus. Deus fala para você através da Bíblia. E você fala a Deus através da oração. Aí o diabo veio aqui e criou um meio que você vive tão ocupado que você não tem tempo de estudar a Bíblia. Às vezes você até lê a Bíblia, mas é estudar que vai fazer Deus falar ao seu coração. Quando você estuda a Bíblia, você sente Deus falando a você. Aí se você não estuda a Bíblia, então Deus já não fala para você. Aí você vai falar para Deus. Mas como você não sabe o que falar para Deus, você só se ajoelha para orar a Deus para pedir. Quando você tem coisa para pedir, você pede. Você pede um salário maior, pede um carro melhor, ora a Deus para o teu carro não quebrar mais, não é? Você sai orando aí um monte de petições para as suas necessidades, porque você não sabe o que falar com Deus. Você não escuta a voz de Deus pela palavra dele e também não sabe o que dizer a Deus. Mas a Bíblia tem um padrão de oração. Mateus capítulo 6, versículo 6, está no Sermão do Monte, dos cidadãos do reino. Diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto o quê? O quê, irmãos? Se você não está seguindo o que está escrito ali, você está perdendo um bocado de recompensa que Deus tinha para te recompensar. Deus aqui está estabelecendo um modelo. Mas quando orares, você tem que ir num lugar à parte, você tem que estar no seu quarto, você tem que estar em secreto, você tem que fechar a porta, você tem que ficar sozinho, você e Deus, e aí você ora ao Pai em segredo. E quando você abrir teu coração a Deus, nessas sessões secretas com Ele, a Bíblia diz que Ele vai te recompensar e Ele vai te ouvir. Então existe um padrão de oração. Não vê que esse negócio de orar por aí, de sentar no banco do carro e ficar orando, com Deus não é assim não. Com Deus tem que ter um padrão. Você tem que ir num lugar secreto, fechar a porta do quarto, se ajoelhar, orar. Agora, a Bíblia vai mais longe ainda. Olha o que diz o salmista 55, 16, 17. Mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia me queixarei e me lamentarei. E Ele ouvirá o quê? Quantas vezes por dia a gente precisa fazer essas sessões de oração com Deus? Quantas vezes? Não conseguiram identificar ainda pelo texto bíblico? Que ele está dizendo até a hora. Esse é o gol, hein? Esse é o gol. Você já está lá no fim da linha, a gente está começando. O fim da linha vai ser esse mesmo, orar sem cessar. Mas a oração, a Bíblia diz assim, de tarde, de manhã e de noite. Interessante que ele está usando ali o ciclo de pôr do sol a pôr do sol, tá? Então quando ele está dizendo de tarde, ele está dizendo de noite. E quando ele está dizendo de manhã, é de manhã quando acorda. E quando ele diz ao meio-dia, é no meio do dia. Então é de noite, de manhã e meio-dia, 3 vezes por dia. A Bíblia, Cristo estabelece um padrão de oração. Você quer se tornar uma pessoa de oração, você precisa orar em secreto, no quarto, com a porta fechada, você e Deus, 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Esse ritual de sair à parte, de se encontrar com Deus e abrir o coração a Deus, a Bíblia diz que tem que ser 3 vezes por dia. E a prova disso, a gente pode ver em Daniel, quando Daniel soube que o edital estava assinado, ele entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava. Ele orava virado para Jerusalém, porque era em Jerusalém que Jesus ia o quê? Que Jesus ia morrer. Ok? Agora, depois que Jesus morreu, o sacrifício na cruz, a gente não precisa orar virado para Jerusalém. Mas os muçulmanos, eles oram 5 vezes ao dia virado para Meca. E eu moro num país que quando chega a hora da oração, todas as mesquitas da cidade anunciam pelo alto-falante lá de fora, que é a hora da oração. Você escuta a cidade inteira, com muito de alto-falante, dizendo a todos os habitantes da cidade que é hora de oração. É hora de orar. E eu admiro eles, sabe? Às vezes eu estou no aeroporto, chega a hora da oração, e ele abre a bolsinha dele, tira o tapetinho, bota lá no chão, ele se inclina lá no chão, e ele vai lá e faz a oração dele. Mas eu não posso parar de orar ao meio-dia porque eu estou no trabalho. Eu não posso fazer. O que você pode e o que não pode é seu problema.
Agora, se você quer alcançar a santidade, você tem que tomar alguns parâmetros. Você quer realmente iniciar uma vida de oração com Deus? Você quer realmente ouvir a voz de Deus falando ao seu coração, dizendo a você, esse é o caminho, andai por ele? Você quer realmente falar com Deus e sentir a presença dele com você? Você quer realmente sentir o poder de Deus na sua vida? A palavra de Deus está dizendo aqui qual é o caminho. Fechar a porta do quarto em segredo, ir num lugar à parte, só você e Deus, 3 vezes por dia, todo dia. E a Bíblia é clara nisso aí. Em Daniel 6,13, e esse Daniel que é dos exilados de Judá, e não tem feito caso de ti, antes 3 vezes por dia eles fazem a sua oração. E agora vem o modelo de oração de Jesus. Esse modelo de oração de Jesus, dá para ver aí, a letra está pequena e eu não aumentei. Eu não sei se daí você pode ver, mas olhem só. Há 5 modelos de oração. E você vai dizer assim, mas onde é que você achou? Nós temos oração de adoração, temos oração de submissão, temos oração de confissão, temos oração de petição e temos oração de gratidão. São 5 tipos de oração. Então, quando você vai em secreto com Deus, 3 vezes por dia, cada um desses momentos você tem que orar, orações de adoração, oração de submissão, oração de confissão, oração de petição e oração de gratidão. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu não sei se você tem feito alguma oração de adoração, mas os salmos são orações de adoração. Senhor, quando eu vejo o céu, as estrelas, e tudo isso que tu criastes, que é um homem mortal, para que tu se lembre deles. Tu és o Deus poderoso, tu és o Senhor do universo, tu és magnificente, a tua glória inunda toda a terra, tu és que mantém todos os seres humanos, nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a tua presença, tu és majestoso, tu és grandioso, tu és o Senhor, a ti seja dada a honra, a glória, em nome do reino. Orações de adoração, orações de adoração fortalece a sua relação com Deus. Porque você reconhece a grandeza de Deus. Quando você está metido num problema, num buraco, que você não sabe para onde correr, se ajoelha e faz uma oração de adoração, exalta o nome de Deus, levanta o nome dele, não sabe como fazer, abre os salmos, recita os salmos orando, aprende os salmos, comece seus momentos de oração em secreto, com essas orações de oração. Depois vem a submissão. O que é submissão? Fez, Senhor, quem sou eu para que tu se lembres de mim? Quem sou eu para que venha na tua presença pedir nada? Mas eu estou aqui diante da tua face. Eu reconheço a minha condição, que eu preciso de ti, que tu és o Senhor da minha vida. Eu quero fazer tu primeiro na minha vida. E eu venho diante de ti nessa manhã, com as minhas mãos ensanguentadas de problemas, de dificuldades. Mas eu estou aqui porque eu reconheço que a fonte vem de ti. Eu reconheço que eu não sou nada, eu dependo de ti. Você se submete a Deus. Você ora reconhecendo a grandeza dele em adoração. E você se submete a ele. E aí depois então vem a parte mais difícil da oração, que é a parte de quê? De confissão. Aí você diz assim, Senhor, perdoa meus pecados. Aí Deus diz assim, mas qual? Eu falei, Senhor, sabe o que é? Eu não lembro. Eu sei que eu cometi um monte de pecado hoje, mas eu não lembro. Mas tu perdoa aí meus pecados. Deus não perdoa pecado por atacado. Se você quer pedir perdão a Deus, você tem que dar nome aos bois. Você tem que se ajoelhar e falar, Senhor, hoje passou aquela moça com a calça branca apertada, e eu estava olhando assim as marcas, e eu fiquei meio atrapalhado, meu Deus, me perdoa pelos olhos lascivos que eu tive contra aquela mulher. E Deus te perdoa. Amém, igreja? Não importa o teu pecado, uma palavra maldita, uma ofensa dele. Se você não lembra os pecados, pega um livrozinho e começa a anotar. Eu fiz isso um tempo. Minha memória era fraquinha, não gravava as coisas que eu fazia errado. Eu comprei um caderninho desse tamanho pequenininho ali e comecei a anotar. Durante o dia eu vinha com aquela consciência, isso é pecado. Aí, mas sabe o que acontece? Chega uma hora que você pensa que não peca, é santo e não sabe. Porque você está tão longe de Deus que você nem sabe mais o que é pecado. Se pecado para você é um adultério, pecado para você é beber uma cachaça, pecado para você é fazer uma besteira que vai comprometer. Não é isso. Quando Deus não é primeiro na sua vida, é pecado. O cara chega atrasado na igreja, chega na hora do trabalho, baita de um pecado. Se você chega na hora no trabalho, na semana, para ganhar uns dolinhos, e você aparece aqui na igreja meia hora, 1 hora atrasado, meu filho, você já está dizendo que é o primeiro na sua vida. É o dinheiro. O dinheiro é o primeiro.
Então, se o dinheiro é primeiro, é pecado. Porque tudo que não ocupa o primeiro lugar, se Deus não ocupa o primeiro lugar, isso é pecado. Então o pecado, à medida que você crescer nessa espiritualidade, orando a Deus, conversando com Deus, você vai ter consciência do que é pecado. Então confessar o pecado é importante. Uma das coisas mais importantes da oração é confessar seus pecados. Confessar pensamentos impuros que você pensou e que ninguém sabe, mas você sabe. Eu tenho meus pensamentos. Eu me ajoelho e peço perdão a Deus. E aí vem a petição. Agora, quando a gente pede pelo ministério da igreja, pelas igrejas, pelas missões, pela obra de Deus. Quando a gente ora pessoal, a gente ora por nós mesmos, pela profissão. É aqui que entram as nossas necessidades. Meu carro está quebrando, seja lá o que você tiver. Depois, você ora pela família. Olha, quantas vezes você orou pela tua esposa? Você quer uma esposinha boa, mas nunca orou por ela. Só fica reclamando, minha mulher não faz isso, minha mulher não faz aquilo. Quantas vezes você ajoelhou a Deus e falou, Senhor, essa esposa que tu me deste é um problema, ela não faz nada do que eu quero. Olha aqui, isso, você vai pedir a Deus a bênção pela tua esposa. Deus vai abençoar a tua esposa, de repente vai mostrar que o problema não é a esposa, é você. A Deus vai mostrar isso. Quantas vezes você orou pelos seus filhos, pelos seus parentes? Você tem que orar diariamente por esse time aqui. Que o diabo está atacando os filhos do povo de Deus. O diabo está atacando as famílias de Deus. Nós temos que orar diariamente, clamando a Deus. Depois orar por pessoas, orar pelo membro da igreja, orar pelos enfermos, orar pelos amigos, orar pelos pastores. São orações de intercessões no meio da petição. E finalmente orações de agradecimento a Deus. Queridos, agora eu pergunto para vocês, se você for em secreto à parte, 3 vezes por dia, e você orar seguindo essa lista que está aqui, você acha que você não vai ter o que falar com Deus? É capaz que você tenha assunto para falar bem uma meia hora com Deus aqui em cima. Isso é uma disciplina, você vai aprendendo. No começo você vai ter dificuldade, mas depois você vai soltando a língua e vai aprendendo a abrir o coração a Deus, e aquele relacionamento vai sendo gostoso, e você começa a ver que Deus está ali te ouvindo, você sente uma paz na alma, na hora que você está abrindo o coração com Deus, nesses 3 momentos por dia que você tem com Deus, e aí você começa uma vida de oração com Deus, você começa a sentir a presença de Deus na sua vida, você começa a ver Deus se movendo à frente de você, para proteger você, para abrir caminhos para você, e sua vida começa a mudar, porque Deus é o centro da tua vida, amém, igreja? Agora eu vou mostrar para vocês que essa sequência está no Pai Nosso. Adoração. Pai Nosso que estás nos céus, o quê? É uma adoração. Jesus que ensinou isso, falou, a oração tem que começar com a adoração. Foi Jesus, está no Pai Nosso. Esse é um modelo bíblico. Eu não estou inventando, está na Bíblia. Está no Pai Nosso. Foi Jesus que ensinou esse modelo. Primeiro a adoração. Depois vem a submissão. Venha o teu reino, seja feita a tua o quê? A tua vontade, não a submissão. Foi Jesus quem ensinou que na oração nós precisamos chegar à presença de Deus e submeter a Deus. Depois embaixo está a confissão. O que é que diz a confissão? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos a quem? Aos nossos dívidas. Jesus foi quem disse que nós precisamos, no modelo que ele deu de oração, confessar os nossos pecados. Depois vem a petição. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do quê? É a petição. E por último vem a gratidão, que talvez aqui eu fosse um pouquinho a barra, né? Porque diz assim, porque teu reino, o poder e a glória para sempre, amém. Mas quando eu estou falando de gratidão, eu estou falando de terminar a oração exaltando o nome de Deus. Exaltando, é um reconhecimento de que Deus é o teu Senhor, de que a Ele seja dada toda a glória. Quer dizer, se você vai através da adoração, confissão, aliás, submissão, confissão, petição, e gratidão, essa é a sequência do Pai Nosso. Foi Deus quem nos orientou dessa maneira. E agora, eu quero dizer para vocês que a oração, para você se tornar uma pessoa de oração, é uma disciplina. Por exemplo, orar quantas vezes por dia? Regularmente, hein? E não conta a oração de comida, nem a oração de dormir e acordar. Ok? Orar em secreto em um lugar o quê? Isolado, em privado. Estabelecer um tempo determinado para cada momento. Por exemplo, de manhã você acorda, você diz, de manhã eu posso orar meia hora, 1 hora. Meio-dia eu estou no trabalho, só posso 15 minutos.
mas à noite eu posso ficar outra meia hora. Então você estabelece o tempo fixo, é uma disciplina. Não pode ser, hoje vai ser 3 minutos, amanhã é 4, amanhã é 2. Não, é a disciplina, é a disciplina da oração. A mesma hora todo dia, a mesma hora todo dia, e se possível no mesmo lugar. É uma disciplina. Eu vou dar um exemplo. Eu me lembro quando eu era pequeno, e eu ganhei uma bicicleta. E os meninos da minha idade tudo ganharam bicicleta. Mas a gente não sabia se equilibrar na bicicleta. Então, quando a gente não sabia equilibrar a bicicleta, o que era que acontecia? O que acontecia? Caía, é verdade, caía. Mas para resolver o problema de andar na bicicleta sem cair, o que era que acontecia? Ninguém lembra disso. As rodinhas, as asinhas das rodinhas, exatamente. É isso aí que eu quero chegar. Parece que a nova geração não conhece isso não. Não sei. Bem, botava aquelas rodinhas, bicicleta, Mas sabe o que aconteceu? Os meus amiguinhos foram crescendo e um dia um tirou a rodinha, estava sem a rodinha. Aí o outro falou, tirou a rodinha. E todo mundo tirou a rodinha. E eu tirava a rodinha e caía. Tirava a rodinha e caía. Eu falei, pronto, estou perdido. Cheguei em casa chorando e falei, mãe, eu tenho um problema, porque todo mundo está sem rodinha e eu tenho que ter a rodinha. A disciplina, hein? Eu tinha que andar sem a rodinha. Se meus amigos, tudo da minha idade, estavam sem a rodinha, por que é que eu tinha a rodinha? Isso foi uma disciplina árdua e dura. Caí, machucava, botava metiolate, ardia, levantava, voltava para a bicicleta, andava de novo, caía até o dia que eu andei sem as rodinhas. Uma disciplina. E eu aprendi a andar de bicicleta. A oração é a mesma coisa. Às vezes o jovem chega bem, pastor, não tem vontade de orar. Eu falei, você nunca vai ter. Porque a sua natureza é carnal. Ela é contra Deus. A sua natureza carnal é contra Deus. Se você vai esperar que um dia, eu preciso sentir que eu tenho vontade de orar, de ler a Bíblia. Para com isso, você nunca vai ter vontade de orar e ler a Bíblia. Porque a sua natureza é carnal. Ela é contra Deus. É uma natureza pecaminosa. Agora, se você entrar numa disciplina, aí sim. Nessa disciplina, você vai perceber que depois de 1 mês ou 2, para de ser disciplina. Se torna uma coisa natural. Você sente o prazer. Você precisa ter um cantinho de oração em casa. É muito bom ter um cantinho de oração em casa. Prepara um lugarzinho perto, lá na córnea da tua casa. Bota um tapetinho lá. Bota uma florzinha do lado. Toda hora que você for conversar com Deus, você se ajoelha naquele cantinho. É o seu cantinho de oração. Eu me lembro algumas vezes que os irmãos me davam uma pesada na igreja. Eu chegava em casa amargurado. Corria para o meu cantinho de oração e chorava lá. Falei, Senhor, eu não quero mais ser pastor. Eu não aguento os irmãos me pegando. Eu estou cansado disso. E ali eu abri meu coração para Deus. E eu senti a presença de Deus naquele cantinho. Eu senti uma paz vindo do meu coração. Eu sentia que havia especial naquele cantinho da casa. Era o meu cantinho de oração com Deus. Se você quer ter uma vida de oração, você precisa estabelecer alguns critérios. Outra coisa, às vezes você pede a Deus, anota os seus pedidos. E à medida que Deus for respondendo, risca, para você ver que Deus responde 95% do que você pede a Ele. Às vezes a gente fica, Deus não liga para mim, porque eu queria um carro novo e eu estou com esse carro velho. Agora o fulano ali está de carro novo. Deus não me abençoa. Escreve o que você pede para Deus e depois vê quantos desses seus pedidos Deus respondeu. Você vai ficar assustado. Nós temos um Deus que responde orações. Agora, você precisa entrar num relacionamento com Deus. E outra coisa, lembre-se que nós falamos com Deus pela oração. E Deus fala conosco pelo quê? Pela palavra de Deus. Então, nesse período que você tem diário, vamos dizer, nesse período diário que você tem de oração com Deus, você precisa também tirar um tempo para estudar a Bíblia. E eu recomendo você começar a estudar a Bíblia pelo Sermão do Monte. Às vezes eu fico num texto bíblico uma semana. Que eu começo a extrair daquele texto. O que Deus está me dizendo aqui? E você ora e lê a palavra. Começa a ser alimentado pela palavra de Deus. Não existe outro caminho para conhecer a Deus, se não for estudando a palavra dEle e se não for através da oração. Agora, não chega lá diante de Deus e fala, querido Pai que estás nos céus, Tu és... Não, chega lá e fala assim, é o seguinte, hoje eu estou tão mal que eu não estou nem com vontade de vir aqui.
Eu vim aqui porque eu falei que eu venho aqui, é uma disciplina, eu estou aqui, mas eu estou com o coração pesado, eu estou com raiva do meu pai por isso, eu estou com raiva de fulano, isso deu errado. Você começa a abrir o coração a Deus como a um amigo. Você começa a falar para Deus tudo que está dentro da alma, tudo que está dentro do coração, tudo que está te preocupando, te afligindo. Aí de repente, sabe o que acontece? Você não vai ouvir Deus falando, mas parece que Deus fala pelo sentimento. Você começa a sentir uma paz interior. Isso é uma coisa que chega assim de repente e começa a dissipar a angústia. E você vai sentindo aquela paz. E você vai sentindo a bênção de Deus. E eu agora estou atrasado, vou ter que pular. Eu quero ler 2 textos do Espírito para você, contar uma história e terminar. Estudai com oração a palavra divina. Estudai com oração a palavra divina. Ela vos apresenta na lei de Deus e na vida de Cristo os grandes princípios da santidade, sem a qual ninguém verá o quê? E eu fiquei pensando assim, bem, se os princípios da lei de Deus e a vida de Cristo são as duas coisas que a gente precisa estudar para crescer na santidade, por que isso? No livro Caminho a Cristo, na página 35, está a resposta. Porque quando você estuda a lei convence você de quê? E Jesus Cristo, a vida dele revela claramente o quê? O caminho da salvação. Jesus, ele mostra o caminho da salvação. Hoje pela manhã, eu estava estudando isso aí. E é bom que depois de um certo tempo você começa a acordar cedo, de madrugada. É a melhor hora para estudar. E eu estava olhando lá que Jesus pediu aos discípulos, olha, por favor, orem que a hora está chegando. Eles não entendiam, mas Jesus dizia, ore. Aí Jesus voltou lá, Pai, passa de mim esse cálice, eu não estou aguentando. Aí ele voltava para pedir o suporte dos discípulos. Chegou lá, estava o quê? Acordava eles, olha, por favor, vigiai e orai, acorda, está chegando a hora, o momento. Ele corria, Pai, se tem um jeito, passa de mim esse cálice, eu não estou aguentando mais. E ele voltava, 3 vezes ele fez isso. Chegou lá, os discípulos estavam dormindo, falou, acorda, vocês não estão entendendo o que vai acontecer. Ele parece nós hoje dormindo, parece a igreja de Deus dormindo, os eventos finais se aproximando, a crise do mundo despencando, a economia desabando, e nós estamos aí, cantando aqui todo sábado, e nos esquecemos que nós precisamos conhecer a Deus antes que seja tarde demais. Eu vou dizer uma coisa para vocês, pelo andar da carruagem, nós vamos ter uma grande crise financeira na frente. E essa crise financeira vai ser tão grande, que os governantes vão perder o controle da moeda. E vai haver uma bagunça grande. E nesse tempo o justo vai viver pela fé. Nesse tempo, o justo vai viver pela fé. Se nós realmente queremos conhecer o nosso Deus, nós precisamos iniciar uma vida de oração. E eu sei que a hora está meio avançada, mas eu preciso contar essa história. Essa história é a história de uma mulher. Ela era esposa de um professor universitário, em uma das cidades do Extremo Oriente. E ela, como seu esposo era professor da universidade, e ela queria aprender inglês. Ela morava num país muçulmano, onde o cristianismo era proibido. E ela não sabia nada de cristianismo, nem queria saber. Ela era uma muçulmana fiel, devota a Alá. E ensinasse inglês, que ela queria aprender inglês, no canal em inglês. E o Espírito de Deus começou a se mover naquela casa. A família era muçulmana. E aí, quando ela foi movendo o canal, uma hora ela chegou no canal 3ABN. E ela parou. Ela falou, esse canal 3ABN é um canal em inglês. E ela parou. E ela começou a assistir o canal em inglês. E ela gostou do diálogo. E ela todo dia passava horas e horas assistindo aquele canal 3ABN. Ela não tinha ideia do que estava se falando. Porque ela queria aprender inglês. E aquele canal era em inglês. Mas junto com a língua, o Espírito de Deus começou a se mover. Ela começou a aprender acerca da salvação. Sem nem perceber,
ela não só aprendeu inglês, como ela também aprendeu Jesus como Salvador do mundo. E ela foi estudando, finalmente ela começou a querer procurar uma Bíblia. E não existia Bíblia, não tem Bíblia para vender em lugar nenhum, não tem como conseguir uma Bíblia. Finalmente ela conseguiu encontrar alguém que deu uma Bíblia para ela. Ela começou a ler a Bíblia e ela via, e finalmente ela tomou uma decisão de que ela não podia mais ser muçulmana. Ela precisava seguir Jesus, o Salvador do mundo. Mas ela guardou isso para ela. Ela sabia que no dia que ela falasse isso, a família ia rejeitar ela, o marido ia abandonar ela. E quando a mulher pede divórcio no mundo muçulmano, o homem leva tudo, até os filhos, ela sai sem nada. Não há direitos para a mulher. Nenhum divórcio no mundo muçulmano. E ela guardou aquilo. Finalmente um dia ela achou a igreja adventista. A igreja guardava o sábado, ela sabia do sábado. Ela ficou tão feliz de encontrar aquele grupo que se reunia no basement de uma casa naquela cidade. E ela finalmente começou a congregar. E finalmente chegou o dia que ela queria ser batizada. E ela era esposa de um proeminente professor da universidade. E finalmente um membro da igreja bateu uma foto do batismo dela e colocou nas redes sociais. E finalmente o esposo dela descobriu que ela agora era uma cristã batizada. Ele expulsou ela de casa, foi na corte, pediu divórcio. O juiz deu os filhos, a guarda dos filhos para o marido. Ela foi expulsa de casa sem levar absolutamente nada. Ela procurou um advogado no país inteiro para defender a causa dela. Ninguém estava disposto a abraçar a causa dela. Ela foi a advogada dela mesma. Perdeu tudo por amor a Cristo. Finalmente o marido ainda foi na corte e colocou um processo contra ela para ela indenizar ele, porque ela se tornou cristã. Então ele queria uma indenização dela de $35 mil. E o juiz deu ganho ao marido. Ela tinha que pagar agora $35 mil, porque ela rejeitou a religião familiar. Se converteu agora ao cristianismo. Farida, ela dormiu várias noites na igreja, acolhida pelos irmãos, porque os pais dela não aceitou ela em casa mais. Não só o marido não queria, como os pais dela não aceitaram. Ninguém mais queria. E finalmente a gente conseguiu um trabalho para ela na igreja. E aos poucos ela percebeu a imensidão da perda dela. Os filhos, não podia ver os filhos. Eu fiquei pensando, mas que fé, que fé, perdeu os filhos. E eu entendi melhor aquele texto da Bíblia, quando Jesus diz que a gente não pode abrir mão de Deus e dos princípios do reino por causa de mãe, de pai, de filho. Quantas pessoas colocam a família em primeiro lugar? Mas não Farida. Farida, ela colocou Deus em primeiro lugar. Finalmente, a Adra fez um projeto em uma vila bem distante da capital. E depois que acabou o projeto, a gente queria mandar um Global Mission para unir para lá. E essa vila era uma vila extremamente tradicionalista no islamismo. E essa vila era tão tradicional que só daquela vila, uma vilinha pequena, 300 jovens foram para o Iraque e para a Síria lutar pelo ISIS. Aquela vilinha. Uma vila que quando alguém faz alguma coisa, eles próprios degolam as pessoas. E Farida, ela finalmente começou a fazer um mestrado à distância em International Development, em desenvolvimento internacional, numa universidade aqui nos Estados Unidos. E quando ela estava terminando o mestrado dela, ela tinha que fazer um projeto de comunidade de base em algum lugar. E nós então enviamos ela para aquela vila. Ela chegou lá, se estabeleceu, disse que estava vindo da universidade fazer um projeto de comunidade. Depois de uns 2 meses que ela estava lá, ela começou a ter um problema, porque a polícia descobriu que ela era cristã. E o pessoal da vila descobriu que ela era cristã. Mas ela já tinha feito tantas coisas de amor, já tinha se envolvido com as pessoas, ajudado as velhas, as viúvas. Ela já tinha servido tanto como Jesus serviu, que houve uma crise na vila, porque um grupo queria que ela fosse embora da vila porque ela era cristã, um grupo queria que ela ficasse na vila. E aí,
Uma sexta-feira de manhã, quando acabou o serviço da mesquita, as portas da mesquita se abriu e todas as mulheres e os homens da vila entraram dentro da mesquita para uma reunião. Uma reunião que durou 2 horas. E a reunião era para decidir se Farida iria expulsa da vila e ir embora, porque era cristã, ou se ela ficava na vila. Depois de 2 da vila, ela tinha que checar na polícia. Quando ela voltava para entrar na vila, ela tinha que checar na polícia. A polícia tinha que saber onde ela estava. Um dia eu queria visitar o projeto, que era um projeto de missão global. E ela disse, então, eu sou o supervisor dela para a universidade aqui americana, porque eu sou uma pessoa que tem um doutorado mais próximo dela. Então ela disse que o supervisor dela, da universidade, vinha visitá-la. E eu fui. Quando cheguei lá, a polícia checou. Quem é você? E eu falei, olha, eu sou aqui, tá minhas credenciais. Uma entrevista com a polícia antes de entrar na vila. Ela avisou a polícia que eu estava vindo. Finalmente ela me levou na casa das pessoas pobres. E quando eu cheguei na casa dela, ela estava dormindo no chão. As roupas dela tudo assim, em cima uma da outra. Uma jarrinha d'água, os livros dela. Um fogãozinho pequeno em cima de uma base do balcão. Eu falei, mas como é que você está vivendo dessa maneira? Eu vou comprar um móvel para você, uma cama. Eu vou comprar uma mesa para você. Ela falou, não. O pastor não vai comprar nada. Porque eu preciso viver igual o povo da vila. Eu visito a casa das pessoas da vila. E elas moram assim. E elas entram aqui na minha casa. E quando elas entram aqui na minha casa, elas veem que eu sou igual a elas. E aquilo causou um impacto tremendo na vida. Um dia, quando ela foi numa cidade próxima, não era a polícia que checava ela perto da vila, mas era uma outra cidade grande. A gente não sabe bem o que aconteceu, se o esposo dela fez alguma coisa, mas a verdade é que ela foi pega pela polícia. E naquela tarde os policiais deram uma surra nela. E quando ela voltou para a vila, ela manda updates diários pelo WhatsApp para mim. Quando ela voltou para a vila, ela falou, pastor, o meu sofrimento, que era espiritual, agora passou também a ser físico. Mas as marcas da minha fidelidade a Deus estão no meu corpo. E eu me sinto uma privilegiada de sofrer por amor de Cristo. Quando eu li aquela mensagem que ela havia levado, eu caí em lágrimas. A gente cuida dos nossos obreiros para que eles não entrem em problemas com as autoridades. Nós fazemos tudo o que é possível. Mas aquela mulher é uma mulher de oração. Eu posso ver o Espírito de Deus quebrando as cadeias do poder das trevas. Cada semana que passa é uma batalha contra os poderes das trevas. Agora no final do ano a gente reuniu os irmãos em Tunis, enchemos 4, 5 malas de comida, de roupa e mandamos para ela. Comunidade pobre, e ela começou a distribuir. E é interessante que ela começou a distribuir exatamente agora, no meio de dezembro. E se espalhou na vida a notícia de que ela estava distribuindo comida e alimentos, e a polícia baixou lá e falou, você está fazendo isso porque é Natal lá fora, e você está trazendo o Natal aqui para dentro da vila. E ela então se tocou que ela estava fazendo uma coisa na boa. Ela escreveu esse pastor, suspendemos todas as doações, guardamos tudo, parou tudo agora. Tive uma dificuldade com a polícia para poder explicar para eles o que eu estava realmente querendo ajudar as pessoas aqui na comunidade. Curiosamente, algumas semanas atrás, a filha dela não queria mais ficar com o pai. Eles foram perante a corte. E o juiz deu a guarda da menina para ela. Ela conseguiu a vida de volta.
E ela entrou um dia na minha sala com lágrimas e ela disse: pastor, desde que eu me converti a Cristo, tudo só dá errado na minha vida. Tudo. Várias vezes eu fui tentado achar que Deus me abandonou. Mas eu perseverei em oração. E eu ganhei a maior bênção da minha vida desde que eu me tornei cristão, de ter a minha filha comigo. Eu olho para a fé de Farida e olho para a minha e fico envergonhado. Que fé, que vontade de partilhar o amor de Cristo na prática, não pode falar. O Espírito de Deus se movendo de maneiras incríveis. A igreja de Deus precisa terminar essa obra. Mas como? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não orar, não me buscar, não santificar, como é que eu vou poder sarar a terra deles? Como? Como é que a gente vai poder sentir, experimentar Deus na nossa vida, se a gente está vivendo a vida maravilhosa palaciana do mundo? Como? Sabe, irmãos, não pense que eu sou melhor do que você, não. É por isso que eu estou sofrendo muito. Porque eu sei o que tem que ser feito e eu não estou conseguindo fazer. Isso me dá um desespero. Eu queria ser um homem de oração. Eu queria ser um pastor consagrado. Eu estou nos meus estrogos, sofrendo. Há dias que eu consigo buscar o Senhor e achá-lo. Há dias que eu estou tão ocupado que eu não consigo. E eu quero terminar deixando com vocês 2 versos. Consagrai-vos a Deus pela manhã. Fazei disso a vossa primeira tarefa. Seja a vossa oração. Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés eu deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje no teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Essa devia ser a nossa oração cada manhã. A oração, esse é o último, é o abrir do coração a Deus como um amigo. Não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas nos eleva até Ele. E essa é a parte do texto que eu gosto mais. Deus sabe todas as suas necessidades, mas Deus quer que você ore 3 vezes por dia, em comunhão com Ele, buscando a Ele. Porque quando você sente essa necessidade de Deus, Deus pega você do buraco e do poço que você está, e Ele eleva você. E quando Ele eleva você, você sente o poder dEle na sua vida. Meus queridos, não existe um padrão de vida cristã único para todo mundo. Cada um tem uma experiência diferente com Deus. Mas a fórmula para buscar a Deus é a mesma. A palavra de Deus diz que o povo de Deus precisa 3 vezes por dia, em secreto, num lugar à parte, buscar ouvir a voz de Deus através da sua palavra e abrir o seu coração a Deus como um amigo. E nessa experiência de relacionamento com Deus, você vai começar a experimentar Deus na sua vida. Talvez você essa manhã olhou para a sua vida e percebeu que você nunca teve uma vida de oração. Talvez você nunca sequer buscou a santidade. Nunca. Talvez você nem sabia direito o que era santidade. Santidade é uma entrega completa. É todas as vontades submetidas a Deus. Isso não acontece de hoje para amanhã. Talvez hoje você possa tomar uma decisão, começar uma nova vida. Mas eu posso garantir a você que se você todo dia separar pelo menos meia hora de manhã, meia hora de noite, meia hora meio-dia, e você começar a estudar a palavra e orar e conversar com Deus e crescer nessa relação com Ele, nessa vida de oração, eu asseguro a você que você vai começar a crescer na santidade. Você vai começar a ver a glória de Deus brilhando na sua vida. A fofoca vai desaparecer, o julgamento vai desaparecer. Tantas coisas que é a podridão da nossa alma que a gente bota para fora falando mal dos outros vai desaparecer. E a gente vai começar a ver as coisas boas das pessoas. A gente vai começar a ver as coisas boas da vida. A gente vai começar a sentir o prazer e a alegria de servir a Jesus.
Não. Eu estou cansado dessa vida de adventista. Desde que eu nasci, essa igreja dos podes não pode. Eu estou cansado dessa vida de vir cada sábado aqui e de ver o povo falando das coisas da semana e perdendo a santificação do sábado e não ver a glória de Deus nesse lugar. Não, eu estou cansado disso. Eu preciso experimentar Deus na minha vida, ou de outra maneira a vida cristã para mim não vai fazer mais sentido. Eu estou nesse processo, estou nessa busca. Em algum ponto aí eu vou ter que encontrar essa glória que está disponível. Porque o meu temperamento é forte, o meu ego é grande. E o meu amor às coisas do mundo também é grande. Eu sei que tem uma obra que eu preciso realizar no meu coração para que essa bênção seja alcançada. Eu acho que você também tem essa necessidade. Às vezes eu oro a Deus que Ele abrevie o sofrimento desse mundo. Às vezes, é por isso que eu gosto muito desse corinho Não Tardará. Essa música, ela me dá um bálsamo, ela me dá esperança que essa bagunça toda vai passar. Jesus um dia vai voltar. E a gente vai viver nesse lar perenal e feliz. Eu não vou fazer um apelo aqui essa manhã, não. Eu não gosto muito de apelo. Às vezes eu faço porque o Espírito de Deus fala para fazer. Mas hoje eu não vou fazer um apelo. Mas hoje eu quero dar a você 3 minutos. 3 minutos. Preciosos 3 minutos. Sentado aí no seu banco, onde você está. Aí, no seu lugar. 3 minutos. Eu quero que você baixe a sua cabeça. E você converse com Deus sobre a sua santidade. Eu quero que você dialogue com Deus agora sobre a mensagem dele para você. Deus, Manuel, Antônio, sede santo como eu sou santo. Abra seu coração a Deus. Fale para Ele o que está impedindo dessa santidade chegar na sua vida. Tome um propósito com Ele. Senhor, eu quero começar essa vida de oração. 3 vezes por dia. Um lugar secreto. Ali eu e tu. Eu prometo arrumar um cantinho de oração na minha casa. Mesma hora, mesmo lugar, todo dia. Eu quero falar contigo todo dia. E que Deus realmente, nesses 3 minutos, coloque a mão dele e toque seu coração. Depois, nós vamos cantar o Hino Não Tardará e terminaremos o culto dessa manhã. Baixe a sua cabeça aí e converse com Deus. Querido Deus, exaltado e glorificado seja o teu nome essa manhã. Senhor, tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Tu és aquele que mantém esse planeta. Tu és aquele que se revela com a tua glória aos seres humanos. Tu és aquele que enviaste o príncipe da paz, trazer paz à humanidade.
Tu és aquele que enviou o teu Filho para trazer salvação para a nossa vida. Nós louvamos o teu nome nessa manhã. Nós te glorificamos, Senhor. Nessa manhã nos submetemos a Ti diante da Tua presença, reconhecendo a nossa indignidade, reconhecendo a nossa fraqueza, a nossa debilidade. Sabemos que precisamos de Ti, Senhor. E eu rogo o perdão dos nossos pecados, pela nossa negligência espiritual, pelo tempo que não passamos diariamente em nossas casas, buscando ouvir a Tua voz, falar contigo as nossas dores, os nossos sofrimentos. Senhor, perdoa-nos. Envia Teu Espírito Santo a visitar o nosso coração essa manhã, para que a gente saia da casa do Senhor sabendo que precisamos crescer na santidade contigo. Senhor, olha cada membro dessa igreja. Visita o lar de cada um deles. Aqueles que estão com problemas, com sofrimento, com dor. Senhor, toma eles em Tuas mãos. Olha para o pastor Manolo, que é o anjo que Tu escolheste para dirigir essa igreja. Que Teu Espírito enche esse homem do Teu poder. Que a glória do Senhor resplandeça na vida dele, em seu ministério nessa igreja, a ele e a sua família. Abençoa os líderes dessa igreja. Santifica Teu povo, Senhor. Importa a Tua santidade para que Tua glória renasça em nossos corações. Nós somos eternamente agradecidos pelo que fizeste na cruz. Nós somos agradecidos pela esperança da volta gloriosa de Jesus. E em Tuas mãos agora eu integro essa congregação. No nome maravilhoso de Jesus. Aquele que vive e reina para todo sempre. Amém.